E aí pessoal, tranquilo? Nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre o cálculo de determinante, tá? Aplicando o teorema de Laplace, beleza? Então vamos lá. Então, primeiro vamos só dar uma lembrada. O teorema de Laplace ele pode ser utilizado para calcular o determinante de matrizes de ordem superiores a 2. Então, tipo, matriz de ordem 2, 3, 4, 5. E aí a gente pode utilizar ele para calcular o determinante dessas matrizes, tá? Por exemplo, peguei essa matriz genérica aqui, ó, se eu quiser calcular esse determinante, com o teorema de Laplace eu consigo calcular esse determinante, tá? Lembrando que o determinante a gente só calcula de uma matriz quadrada. Antes da gente ver o cálculo do determinante, vamos ver primeiro o que seria o cofator de um elemento da matriz, tá? O cofator de um elemento de uma matriz, ele é dado por esse símbolo aqui, ó, que é essa formulinha. Ele colocou CIJ, que é o cofator do elemento IJ da minha matriz, pela fórmula menos 1, I mais J vezes D e J. Vamos tentar entender o que é isso aqui, ó. Voltando aqui, a gente viu ali que a fórmula do cofator é essa, ó, menos 1 elevado a I mais J vezes D e J. Se eu quiser calcular o cofator, vamos supor, o cofator C13, aonde tem I na fórmula que eu colocaria 1, e aonde tem o J, colocaria o 3. Tá? E quem que é o elemento C13, que é o cálculo do cofator do elemento 13? É eu pegar o elemento de linha 1, coluna 3. Seria esse elemento aqui. Tá? Então, calcular o cofator desse elemento é eu fazer o quê? Pegar, substituir na fórmula aqui, menos 1, elevado a 1 mais 3, vezes D 13. Agora, esse D13, o que ele seria? É eu excluir todos os elementos da linha 1, então eu desconsidero todos eles, e todos os elementos da coluna 3. Percebe que vai sobrar esses elementos aqui, ó. Sobra todos esses e esses aqui. Então, esse D e 3 seria eu calcular o determinante desses elementos que sobram quando eu excluo a linha 1, coluna 3. Tá? Então, determinar o cofator é eu fazer esse cálculo aqui. Menos 1 elevado a I mais J vezes D, 1 e J, né? Vamos pegar um exemplo aqui, numa matriz menor. Por exemplo, eu quero determinar o cofator do elemento C22. Tá, então o que é o elemento C22? Eu vou olhar quem que é o elemento 22 da minha matriz. O elemento 22 é esse aqui, ó, linha 2, coluna 2. Então, como eu quero calcular o seu cofator, então esse aqui vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes D 2. Resolvendo esse menos 1 aqui, ó, como ele vai dar menos 1 elevado a 4, então ele vai dar 1 vezes D 2. E o que é esse D22? Ele é o determinante dos elementos quando eu tiro a linha 2, ó, se eu pegar e eliminar todos os elementos da linha 2 e os elementos da coluna 2, sobra o elemento 1, 3, 1 e 4, nessa ordem. Então, o D22 é o calcular o determinante do elemento 1, 3, 1 e 0. E esse determinante aqui a gente já consegue calcular, que é uma matriz de ordem 2, então é só fazer o produto da diagonal principal, que nesse caso daria 0.
menos o produto diagonal secundário, que seria 3. Então, isso aqui seria menos 3. Então o cofator do elemento 2, 2 é quanto? Menos 3. Percebe que a gente está calculando o cofator, tá? Não é o determinante. Primeiro a gente está vendo o cofator. Tá? Então tá, se eu quisesse calcular o cofator do elemento C13, ia ficar quem? Menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes D13. Menos 1 elevado a 1 mais 3, isso aqui vai dar um número par, então isso aqui vai ficar 1 vezes D13. Como eu estou calculando D13 agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que excluir a linha 1. Então, ó, linha 1, coluna 3. Me sobra essa matriz aqui. Então, basta a gente fazer 1 vezes, então vai dar tudo positivo, normal, né? O determinante dessa matriz. Que nesse caso vai dar o quê? O diagonal principal vai dar 0, menos a secundária que dá menos 3, que deu menos 3. Aqui, por sorte, acabou dando o mesmo valor, tá? Então, tá, visto o cofator, vamos ver agora, então, em relação a como que se calcula o determinante da matriz de acordo com o Teorema de Laplace. O Teorema de Laplace ele fala o seguinte, o determinante de uma matriz qualquer vai ser o quê? A gente escolher, por exemplo, uma linha ou uma coluna qualquer. Vamos supor que eu escolho essa linha aqui, ó. Eu escolho toda ela. E o seu determinante vai ser o quê? O produto do seu elemento vezes o cofator desse elemento. Então, nesse caso, ficaria 1 mais 1, D1, 1. E vou somar todos os produtos desses elementos com os cofatores e fazer a soma entre eles. Aí eu faço o A1, 2, vezes esse cofator. Percebe que eu sempre pego o elemento com o seu cofator, viu? Mais 1, 2, vezes D1, 2, mais pontinho, pontinho, pontinho. Faço até o último elemento, que seria o A1N, menos 1 elevado a 1 mais N, vezes D1N. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente consegue obter qual que é o determinante de uma matriz de qualquer ordem, certo? Então, a gente consegue fazer isso apenas aplicando essa regra. Tanto faz a linha, tá? Quanto coluna. Poderia fazer tanto para um quanto com o outro, beleza? Então vamos ver esse exemplo 4 aqui, ó. Calcular o determinante dessa matriz aplicando o Teorema de Laplace. Uma dica, para ficar mais fácil, tenta pegar linhas ou colunas que tenham mais zeros, porque isso aí vai facilitar, beleza? Então vamos pegar aqui, por exemplo, eu sei que essa coluna aqui tem mais zeros, mas vamos pegar essa linha aqui, ó. Se eu quiser calcular esse determinante, o que eu faço? Determinante vai ser igual a quem? O zero, que é o primeiro elemento, vezes o seu cofator, que é menos 1, elevado, ó. Ele é o elemento de linha 3, coluna 1. Então, é 3 mais 1 vezes D, 3, 1, mais 2 vezes o seu cofator. Ele é o elemento de linha 3, coluna 2. 3 mais 2, D, 3, 2, mais 0. O cofator desse elemento, que é 3, 3. Menos 1, 3 mais 3, vezes D, 3, 3, mais 0, vezes... 0 não, desculpa, 3, né? O último elemento que é 3. Mais 3 vezes o seu cofator, que é menos 1, linha 3, coluna 4. Que é D3, 4. Percebe que como aqui eu tenho um produto de algo por 0, isso aqui tudo vai dar 0. Então, toda vez que a gente tem que calcular o determinante de matriz de ordem superior a 4,
é sempre melhor a gente analisar linhas ou colunas que tem zero, que isso aí vai facilitar. Isso aqui também vai dar zero. Então, tem que calcular esses dois. Aqui ó, vai dar menos 1 elevado à quinta, então ele dá um expoente positivo, então vai dar menos 1 vezes 2, que vai dar menos 2. Então, fica menos 2 vezes o determinante d3, 2. Aqui, ó, 3 mais 4 dá 7, vai dar ímpar também, então ele vai ficar negativo, né? Vai ficar menos 3, d3, 4. Beleza, agora eu tenho que achar quem que é o d3, 2 e d3, 4. Primeiro d3, 2, ó, calculando d3, 2, que é o determinante. Quando eu excluo a linha 3, coluna 2. Então vai dar 1, 2, 1, 0 menos 1, 0 menos 1, 0, 1, 2 e 1. Essa aqui é uma matriz de ordem 3, então basta a gente aumentar aqui, né, as duas primeiras, dá para resolver assim. E fazer a diagonal principal, que vai dar ó, menos 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, menos a diagonal secundária, menos 1, mais 0, mais 0. Então, nesse caso vai ficar menos 1, mais 1. Aqui é mais 1 por causa desse menos, então esse aqui vai dar 0. Então, esse daqui, ó, o D3, 2 dá 0. Se ele dá 0, esse aqui tudo vai dar quanto? 0. Agora vamos ver o D3, 4. D3, 4, eu vou eliminar a linha 3. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar. Linha 3, coluna 4. Então, vai ser quem? 1, 2, 0. Então, vou calcular o determinante, ó, D3, 4. 1, 2, 0. 2, 3, menos 1. 1, 1 e 0. Aumenta as duas colunas, né? Agora eu faço a diagonal principal, que vai dar 0. Aqui vai dar menos 2. E esses 3 aqui vai dar 0. Menos diagonal secundária. 0. Menos 1. E aqui esses 3, 0. Então aqui vai ficar menos 2 mais 1, que dá menos 1. Log, então, esse D3, 4, ele é menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos 3 vezes menos 1. Menos com menos, mais. Então, nesse caso, vai dar 3. Logo, o determinante dessa matriz aqui, ó, ele vale 3, certo? Então, é isso aí, gente. Um abraço, até mais.